At night, over rivers and bridges. Estamos em Olinda, mais precisamente no bairro do Bom Sucesso, para entrevistar o artista plástico Demetrio Albuquerque. Viemos até o seu ateliê, ele abriu as portas para receber a equipe do Raiz do Mangue. É um prazer, Demetrio, estar aqui com você. Prazer meu. Tudo bem? Como vai? Receber o pessoal que leva adiante o legado, a força de Chico. Obrigado. É isso aí. Nós queríamos, de início, saber de fato quem é Demetrio Albuquerque. Qual é a sua origem, como surgiu trilhar por esse caminho das artes plásticas e... Pronto, então, eu sou um piauiense de Teresina e que vim a Recife, como tantos outros, né, para estudar, para fazer faculdade. Mas a raiz da arte sempre esteve comigo, desde criança, né? A minha intenção era fazer a arquitetura, né, construir, mas a partir dos tempos da faculdade, né, e mesmo depois de formado, eu vi que eu era muito mais artista do que construtor. E já no final do curso, eu comecei a me interessar e a frequentar pelos cursos de Belas Artes que tinham no CAC, lá embaixo, que ainda são remanescentes do antigo curso de Belas Artes. Então fiz pintura e comecei a fazer as aulas de modelagem que tinha lá. Aproveitando aqui nosso cenário dessa alfaia, eu gostaria de saber, já que você foi o autor, teve esse privilégio também, que eu acho que para você como artista foi um privilégio, como surgiu a ideia de sair Chico Science e fazer essa homenagem a Chico? Como é que se deu esse processo? Na época, o secretário de obras, né, que era Wilson Peixoto, digamos, seu auxiliar, seu secretário executivo, né, que era Roberto Guzmão, me chamaram para fazer uma consulta, que estavam fazendo consulta para vários escultores, né, porque eles assim tinham determinações da Assembleia Legislativa de fazer algumas obras em homenagem a alguns poetas e algumas pessoas. Um desses estava Chico. O Chico, pela Rua da Moeda, porque na época não tinha ainda nem o shopping ali, e a moçada se reunia naquele casarão abandonado que era o shopping, tinha um Mundo Mix que fazia coisa lá, então tinha moçada de skate, de maracatu, e ficavam ali na Rua da Moeda, ficava uma efervescência, né? Exatamente. E aí eu digo, não, vamos colocá-lo num lugar assim, que o maracatu ecoe, né? E ainda hoje, final de semana, você vê os tambores lá, o pessoal treinando ali na coisa. Quais você elenca assim como mais você tem a identificação pela obra e pela história dos homenageados? O Tortura Nunca Mais tem uma importância muito grande para mim, porque foi minha primeira obra realmente na cidade. Mas aí eu comecei a frequentar lá a Rua da Aurora, que ainda era só mangue, era abandonado ali, para desenhar, para fazer as perspectivas, ao mesmo tempo que eu ia conversando com o pessoal do Tortura Nunca Mais. E comecei a ver muito Xeracola. A saudade do Xeracola, né? Que hoje é o crack. É o crack. Xeracola, naquela época, todo menininho andava com uma garrafinha, né? Que já era bem triste, né? E eu cheguei e tal, aí eles começaram a me arrodear. Tio, tá fazendo o que aí, tio? Eu digo, tô desenhando, né? Não sei o que. Aí peguei umas folhas e dei para alguns assim, né? E achei muito legal, porque em instantes, daquele olhar marginal, né? Um olhar duro, né? Um olhar que um menino desse de rua, ele tem um olhar de um adulto, né? Ele não tem mais um olhar de criança, né? E eu fiquei deslumbrado porque em instantes eles voltaram a ser criança desenhando. Inclusive eu não participei mesmo da inauguração do Tortura Nunca Mais, porque eu tive que ir a São Paulo já para pegar minha documentação para me mudar para o Japão. Fui e passei quase 3 anos lá. Né? E já estávamos com 2 anos e tudo, batendo já aquela saudade do Brasil, e um amigo me manda uma fita. Mas olha, tem um movimento aqui surgindo, pessoal bom que só, viu?
Aí era Chico, era Mundo Livre. Mundo Livre, né? Carazão de Jacaré, não Ah. sei o que. Ele fez uma coletânea ainda nos cassetes, né? Pô, que legal, E velho. me mandou, né? Eu senti um baque danado, assim. Porque você, acho que foi o choque para todo mundo que viu, assim. Você via naquele movimento, reconhecia aquela angústia que você tinha em relação ao Recife, Isso. e que você ficava, pô, por que isso aqui não estoura? A gente, pô, é tanta coisa bonita, tanta história, por que tem esse marasmo? Aí falei pra minha esposa, digo, ó, tá na hora de voltar. E gosto muito e trabalho muito com o pessoal de cultura popular. Sabe? Agora mesmo a gente está formatando para reerguer o Estrela de Lia, lá de Lia de Itamaracá, lá Sim. na praia, né, de Jaguaribe, lá em Itamaracá, porque eu tinha feito o projeto com eles para fazer um palhação, uma coisa, faz tempo, né? E aí ficou lá e terminou caindo tudo. Era de palha e tudo. Entendo. Aí agora a gente tá inclusive fazendo uma crowdfunding, tá obtendo patrocínio até do próprio governo para conseguir reerguer lá. Está havendo uma coisa muito perigosa, principalmente com as leis de incentivo. Eu participo das leis de incentivo também, porque elas hoje são os únicos pontos de referência que a gente tem. Mas há uma perigosa relação de cultura com entretenimento. Entretenimento é cultura, né? Mas nem todo entretenimento é também cultura. Tá? Compreendo. E tem cultura que não é entretenimento. Pode, entendeu? Tem isso também. Então, assim, a gente está muito perigosamente confundindo isso, que é só show, é só para divertir o pessoal. Exato, tudo, não tem e um tá cunho. deixando, eu vejo perigosamente se abandonando os museus mesmo, na minha Isso. área de artes plásticas. Todos os museus estão capengas, né? Estão só abertos. O próprio memorial de Chico, não sei se você acompanhou na internet, Eu a gente estava tá... vendo vocês, porque aquilo ali não é compatível com a obra, com a vida, com a importância cultural, social que Chico representa para Pernambuco, né? O Landau dele também está lá no Pronto, Espaço o Ciência, caso todo do enferrujado e tal. Eu até tive uma certa discussão com o pessoal do Espaço Ciência, porque eu achei que eles teriam que ter uma responsabilidade maior Lógico. quanto a isso. Porque você sabe, né, que o Landau foi recomprado pelo pai de Chico com a indenização Da Fiat. da Fiat do desastre. Então tudo tem um significado muito Isso, grande. isso. Né? E pelo amor dele ao filho, ele mandou restaurar o Landau. E o pessoal da direção do Espaço Ciência prometeu que ia fazer um memorialzinho dele lá. Não deixa de E ser um que vandalismo, deixaram. você concorda comigo? E Uma tiram, prática- botam pra lá e deixa lá enferrujando. Entendo. Não, se você prometeu, cumpra. Isso. Né? Ou então se esforce pelo menos para cumprir. Trabalho de inspiração e de um trabalho mesmo braçal, de mente intelectual, é esses vândalos, né? De chegar e destruir uma obra que representa não só para o autor, mas para uma comunidade, para uma sociedade. E chega pessoas dessa índole para fazer esse tipo de maldade, eu acho que chateia muito o autor. Então, me deixa muito triste e preocupado nesse sentido. Agora mesmo acabei de terminar o restauro de todo o circuito, né? Que aliás, completou um ano fazendo isso. Eu comecei em março do ano passado, estou terminando agora, né? E aí a contratação também da prefeitura, aos poucos eu fui fazendo, terminei o Ascenso Ferreira antes do carnaval, porque tinham destruído o rosto dele com a pedrada, né? Me permita, essa alfaia é um um resultado disso, não é? Porque ela era originalmente fazia parte da escultura de Chico, que o Chico ficava como se estivesse se equilibrando Entendo. em cima da alfaia. Mas, como estava se equilibrando, ele não era muito forte, digamos assim, mas tinha ferragem, tinha tudo. Mas as pessoas estavam de brincadeira na madrugada, subindo naquele poste, subindo na escultura de Chico, se colocando na cacunda dele para tirar uma foto, né? Esse tipo de coisa, né? Isso me entristece, claro, como autor, né? Aquela coisa do filho que você coloca e quer que veja bem, quando planifica, lhe dói, certo? Mas também como arquiteto me preocupa porque
eu vejo que modernamente a gente está requerendo um outro uso da cidade. As esculturas, as coisas, as praças, os novos usos que se querem dar à cidade, está clamando por uma nova visão, inclusive do poder público, sobre a cidade. A gente tem uma ideia da cidade ainda industrial, né? A cidade dos blocos frios de concreto, que você se locomove de carro de um lado para o outro, né? Uma coisa meio Brasília, assim, né? Exatamente. E eu vejo que não, principalmente o Recife, que é uma cidade neoclássica, né? Uma cidade de inspiração francesa, né? Os passeios, as praças, as beiras d'água, né? Tem que ficar aberta para a população para promover essa integração. Lógico. Porque são os únicos lugares em que diferentes classes se juntam. O carnaval é uma prova disso, e quiseram colocar camarotes, né, em onde existia praças e... Tiraram os camarotes aqui de Olinda. Eu não fui muito a Olinda esse ano, mas disseram que foi um dos melhores carnavais dos últimos Foi bom, tempos. foi bom. Entendeu? Por conta do alívio dessa A Praça do Diário também, o quartel-general do Frevo, né? Isso, Uma área de exatamente. formiga, o pessoal fechava para Globo, para... O centro do Recife eu não acho nada diferente do centro de Paris. Tem o Rio, tem o lado esquerdo, o lado direito, tem a ilha, e você vai lá, paga milhões para sentar num cafezinho na beira do Sena e tomar seu café com croissant, vendo o povo passar. O que você não pode fazer aqui no Recife? Por quê? Então é aquele tal negócio, assim, o que falta é isso, é realmente a gente ter essa responsabilidade, principalmente do que se chama das elites, ou das pessoas que têm influência, o poder de modificação sobre isso, né? Eu acho que, mais uma vez, assim, Chico, o movimento Mangue Beat, de todo mundo, eu acho que queria falar disso, que a gente não precisa ficar olhando para fora para formatar uma coisa muito linda e que dê inveja ao estrangeiro. Admiro muito da cultura pernambucana, sabe? Eu lhe digo assim, o que me doía e que eu vi, que fiquei maravilhado de ver que a turma do Mangue Beat fez, foi colocar realmente num patamar devido, o patamar que era, nem acima nem abaixo, a cultura pernambucana, que é muito linda. É muito lindo. Eu, como uma pessoa que veio de fora, eu lhe digo, poxa, guardem, porque acaba. É verdade. Meu Piauí lá, eles conseguiram acabar tudo isso. Todas as manifestações de base, tudo, elas foram dominadas. É uma pena, é uma pena. E assim, a cultura, ela não tem serventia, ela tem. Ela tem a serventia melhor e mais importante que possa haver. Ela te localiza no mundo. Verdade. Depois dessa, né, a gente agradece mais uma vez. Foi um prazer enorme. Tá bom, meu velho. Estou à disposição. TV Raízes, aqui você fica plugado.